Bem, vem, Marcelo. Tem uma cadeira para você aqui. Um pouquinho para cá. Bem, boa tarde a todos. Nós vamos começar essa coletiva. Eu vou apresentar as pessoas da mesa e depois vou fazer uma breve consideração aqui das providências que a Ordem dos Advogados estão tomando. Depois eu vou abrir para que os jornalistas façam as perguntas. Bem, nós temos aqui na mesa o presidente Wagner Santana, que é o presidente da OAB de Duque de Caxias, onde se deu o fato. Marcos Vinícius Cordeiro, que é o nosso secretário-geral, Marina, que ela é responsável pelo GT de Mulheres Negras, advogadas, a nossa brava combatente da advocacia, a Valéria, que foi vítima do inusitado acontecimento de ontem, o pavoroso acontecimento, Marisa Gáudio, que é a presidente da OAB Mulher, o Jorge, que é o da Prerrogativa de Caxias, e o nosso herói, que é o Marcelo Vaz, que foi o delegado de... desculpa, eu achei que o Marcelo estava lá. Que foi o delegado de prerrogativas que prestou assistência no momento em que os fatos ocorreram. Bem, a postura da Ordem é de perplexidade e indignação. Indignação porque aconteceu ontem, em Duque de Caxias, algo que nem mesmo na ditadura militar, quando implantada nesse país, se viu. Um advogado, uma advogada, no exercício da profissão, presa e algemada dentro de uma sala de audiência. Isso é inconcebível. É uma afronta ao Estado de Direito, é uma afronta à advocacia brasileira, é uma afronta ao direito de defesa. A Ordem terá uma postura muito firme na defesa da liberdade da advocacia. Tomará providências contra os policiais militares que prenderam e algemaram a nossa colega, contra a juíza leiga que tomou essa providência pavorosa, e tomará as medidas necessárias para que a nossa colega seja ressarcida pelos danos experimentados com esse episódio tenebroso. Além disso, na próxima segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro e o Conselho Federal da OAB farão um ato na porta do Fórum de Duque de Caxias, às 15h, em desagravo à nossa colega Valéria por tudo que ela experimentou. E com isso está encerrada a manifestação e eu abro a pergunta para os jornalistas. Tudo bem? Mariana, da Globo News. Na verdade, se a senhora puder começar contando e relatando para a gente o que aconteceu, como se deu toda a situação, acho que poderia ser bacana para a gente. Foi um dia normal de audiência, tá? Eu entrei na minha cliente, mas, no primeiro momento, eu senti que houve um certo desdém da própria juíza leiga. Mas abstraí isso, continuei totalmente com o meu direito profissional de exercer minha profissão. E, em determinado momento, eu queria, no caso, verificar a peça de contestação, porque não houve o acordo. Então, automaticamente, teria que ver a contestação da parte ré, e isso daí me foi negado. Foi onde eu pedi, no caso, a solicitação do delegado da OAB, fui buscar o delegado. Foi muito rápido, tudo foi muito rápido. Desci, voltei novamente na sala de audiência e fui comunicada que a audiência tinha encerrado o ato. Por isso a minha resistência em não sair da sala e aguardar o delegado para ele ver as violações que estavam sendo ocorridas naquele momento. Aí ela chamou a força policial, né, a polícia militar. Eu me mantive na resistência, na prerrogativa do meu trabalho, porque eu tenho esse direito. A gente tem o direito de, no caso, impugnar o documento, a contestação. O vídeo fala por si só, gente. Não tem assim muito o que relatar. Aí vocês tiram as conclusões de vocês. É o Brasil que a gente quer? A gente pergunta isso. É aqui nessa. A senhora não estava nos autos, essa questão da identificação, pode explicar um pouquinho sobre isso? Então, o Código de Processo Civil, ele diz que o advogado, mesmo ele não constando nos autos, ele tem um prazo
tá? Eu só não me recordo exatamente o artigo. Mas isso não vem ao caso. Ali estava representando o escritório da doutora Maristela. O subestabelecimento poderia ser efetuado depois, 15 dias é nosso prazo. Mas a questão ali é o cerceamento de defesa, de você ver uma peça, um documento, o advogado ele está ali para isso, para verificar documentos. E isso foi negado. Isso está na lei, está na própria lei, diz isso. O que eu gritei ali e me exaltei um pouco foi isso, que o meu direito, minha prerrogativa não foi respeitada. Eu vou sempre bater nisso. Eu não estou nem falando da questão racial, esquece isso. Tá? O meu direito de trabalhar ele foi negado. Isso aí que é grave. A questão racial, esquece isso. Esquece que eu sou negra. Que eu sou negra. Não vou mudar, não, tá? Mas trabalhar, eu quero trabalhar como vocês todos trabalham. E livremente, sem ninguém pegar e ficar me poldando. É isso. Deixa eu só acrescentar uma coisa que é muito importante isso ficar claro. Nada justifica o que aconteceu. Nada. Mesmo que ela estivesse errada em alguma questão processual, caberia ao magistrado consignar em ata, relatar aquilo e dar a oportunidade para que a advogada apresentasse a sua versão e os seus argumentos. Nada. Não existe justificativa para o que aconteceu. É importante isso ficar bem claro. Bom, o Luciano já me apresentou, sou Marisa Gaudi, presidente da Comissão AB Mulher. E eu estava aqui conversando com a Valéria, nós conversamos também um pouco antes, e eu gostaria muito de pontuar, aproveitar esse momento para pontuar com vocês, que, além dessa questão da prerrogativa dela como advogada violada, nós, advogadas, nós mulheres, nós sofremos muitas violências todo dia. Todo mundo sabe disso. Uns fingem que não acontece, mas todo mundo sabe. Então, quando ela diz que quer esquecer a questão do racismo, não quer entrar nesse detalhe, e também, né, as questões que nós passamos, questões de gênero, eu entendo, né, Valéria, que seja... Eu quero ser respeitada como advogada, como qualquer advogado. Eu acho que essa é a pontuação. Mas, para nós, mulheres, fica muito claro isso, e a gente não pode deixar de dizer que todas nós nos sentimos algemadas, todas nós fomos algemadas naquele momento, e para nós foi uma dor muito grande ver esse vídeo, porque nós realmente passamos por muitas coisas diariamente, por sermos mulheres, e ela ainda passa por ser mulher e por ser negra. Isso é uma realidade, sim. Então, ela recebeu, através da comissão, uma série de mensagens do Brasil inteiro, de várias comissões, de várias mulheres se solidarizando com a Valéria. Eu já falei para ela e passarei todas a ela. E eu quero agradecer, aproveitar para agradecer a todas essas mulheres que se solidarizaram com o Rio de Janeiro, com a AB Mulher e com a Valéria. Nós não vamos admitir isso nunca. Nenhuma advogada será algemada. Valéria. Obrigada. Eu queria pontuar também, eu sou a Marina Marçal, coordenadora do GT Mulheres Negras, é um grupo de trabalho dentro da OAB Mulher, cuja Marisa Gaudi é presidenta. Numa sociedade que é marcada pela força do trabalho escravo, né, a gente não pode ignorar que a nossa sociedade foi forjada dentro de um modelo de produção escravagista. Os marcadores de raça e cor jamais poderão ser ignorados, porque dentro do grupo de trabalho de mulheres negras, nós somos um grupo formado há mais de um ano, do qual eu também, há um ano atrás, estive aqui com o Luciano Bandeira me apoiando. Numa sociedade que é marcada pela força da escravidão, os marcadores de raça e de cor não podem ser ignorados, porque esses acasos acontecem todos os dias em audiências com outras advogadas negras que não conseguem pontuar que isso é racismo direto, mas que a gente entende que é racismo estrutural. Nós nunca vimos aqui na casa um outro advogado de outra raça, de outra idade, ter sido algemado e levado ao chão. E a doutora Valéria poderia estar lá representando a sua cliente, que poderia ter nomeá-la advogada no próprio ato. No juizado especial cível, as ações até 20 salários mínimos, a cliente poderia estar desacompanhada e poderia ter sido nomeada naquele próprio ato. Então, nada justifica a doutora Valéria ter sido algemada, porque aquela postura contraria a súmula número 11 do STF, súmula vinculante número 11 do STF. Ela jamais, em caso algum, hipótese alguma, deveria ter sido algemada, mas nós sabemos que, nesse país, quem é algemado tem cor e raça. É importante deixar claro que o que aconteceu viola não só a súmula vinculante do STF, que trata da questão das algemas, tá? Ela não poderia ter sido algemada, mesmo que não fosse advogado. Um cidadão, naquela situação, não poderia ser algemado.
E ainda há um outro fator. Existe legislação federal que veda a prisão do advogado no exercício da profissão. Ele só pode ser preso em flagrante no caso de crimes inafiançáveis, o que, naquela sala de audiência, em hipótese nenhuma, poderia se caracterizar qualquer modalidade de crime nesse sentido. E é importante também, e eu passo a palavra para o presidente Wagner, que esteve hoje pela manhã com o juiz togado, o juiz responsável pelo juizado, e que tomou providência já no processo quanto a essa questão. Como vem sendo dito já aqui, boa tarde a todos. Eu sou o presidente da subseção lá de Duque de Caxias, e ontem, quando esses fatos aconteceram, diante de toda a perplexidade que vocês acompanharam certamente nos vídeos, a questão toda aqui é uma questão de dignidade da pessoa. Vamos abstrair o fato da Valéria ser advogada, como de fato é advogada e estava ali no exercício da profissão. Mas a questão de fundo é a dignidade da pessoa. Jamais podemos admitir que em um recinto de tribunal, numa sala de audiências, onde a advogada está exercendo o seu sagrado direito de atuação profissional, garantido constitucionalmente, que essa pessoa possa sofrer tamanha violência. Ser colocada ao chão, algemada, numa situação de completo aviltamento, e que expressa toda a vulnerabilidade que a Valéria naquele momento passou. Eu não posso deixar aqui, Luciano, de destacar a atuação dos delegados de prerrogativas da OAB de Duque de Caxias, Dr. Marcelo Vaz, que interferiu imediatamente, meu colega Dr. Jorge Menderson, presidente da comissão, que estiveram ali no primeiro momento, e hoje, mais cedo, estive com o juiz togado, o juiz que preside aquele tribunal, aquele terceiro juizado especial, e conversamos, alguém de muito diálogo, e ele me disse o seguinte: Wagner, a primeira coisa que eu fiz ao chegar aqui hoje foi tornar sem efeito todos os atos praticados ontem. Aquela audiência, ela não valeu, e eu marquei uma nova audiência para terça-feira, próxima terça-feira, dia 18. Essa informação do juiz, claro, ela chegou em bom momento, e revela, nas entrelinhas e diretamente, que a discordância do magistrado togado quanto ao que se passou naquele recinto no dia de ontem. Tanto assim é que ele tornou sem efeito todos os atos praticados e remarcou uma nova audiência, né, que ele próprio presidirá na próxima terça-feira, na parte da manhã, e a OAB do Rio de Janeiro, a OAB do Duque de Caxias, estará lá garantindo total assistência à doutora Valéria. Quero só reforçar aqui o convite e a convocação de toda a advocacia, né, e da própria imprensa, fundamental que socorra. Estaremos todos unidos lá em torno da Valéria. Somos todos Valéria e seremos todos Valéria na próxima segunda-feira, a partir de 15 horas, com a presença do nosso presidente Felipe, do presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamac. Obrigado, boa tarde. Posso, mais uma vez, doutora Valéria, desculpa, só para eu entender um pouquinho mais da narrativa de novo, a senhora contou que chegou a sair um momento da sala para verificar alguma coisa. Eu queria que a senhora voltasse e depois, quando os policiais chegaram já na sala de audiência, como a senhora foi conduzida e depois para onde a senhora também foi levada, só para voltar um pouquinho mais para o fato como aconteceu. No primeiro momento, eu saí da sala para buscar um delegado da OAB. Porque eu perguntei aos colegas se teria algum delegado ali. Falaram que não, me comunicaram que não. E que no quarto andar é a nossa sala da OAB, tem uma salinha da OAB lá. Aí eu estava no segundo andar, fui até o quarto andar e comuniquei, no caso, atendente, né, no quarto andar, que eu precisava de um delegado da OAB no terceiro juizado especial civil. E desci, mas muito rápido. Aí cheguei na sala, foi o momento do vídeo que vem falando, que ela falou assim: encerrei a audiência. Eu falei assim: não, você não encerrou, porque o ato eu ainda não li a contestação, nem li a pauta de audiência. Tá? Aí eu falei: vamos aguardar o delegado da OAB. Ela não aguardou o delegado da OAB e chamou a polícia militar, foi onde eu me mantive firme ali, não querendo sair retirar da sala, e os militares foram, me retiraram da sala, foram me arrastando, chegou no corredor, eles me colocaram sentada no chão e me algemaram. Passou mais ou menos 1 minuto e meio, quase 2 minutos, chegou o doutor Marcelo e ele efetivamente falou: não, tira as algemas dela.
Ele não se identificou como delegado, apenas como advogado. E falou que não era necessário as algemas. Eu não sou criminosa, eu sou advogada. Como assim? Explica, eu quero entender isso. Por quê? Por que da algema? Eu não agredi ninguém. No momento, no vídeo, eu agredi alguém ali. Valéria, Yasmin, da TV Bandeirantes. Em algum momento você chegou aí para a delegacia de Caxias depois Não, desse episódio? com certeza, eu fui à delegacia acompanhado do doutor Jorge, do doutor Marcelo e os 2 policiais militares, porque houve um fato ali ilícito. Então, eu teria que comunicar ao Estado o que aconteceu. Gente, é muito grave isso que aconteceu em Caxias. A gente, como o doutor comentou, é um Estado de Direito. Aí a gente está perdendo totalmente a autonomia de trabalho. Quer dizer que eu não posso mais usar da minha palavra. Eu não posso exigir a lei. Eu estava ali exigindo só que fosse cumprida a lei. Não pode mais no Brasil isso? Perdemos essa garantia? Doutora Valéria, posso tirar mais uma dúvida? A juíza leiga, em algum momento, sugeriu que aguardasse para o final para esperar a chegada do delegado da OAB, ou ela simplesmente falou que não ia aguardar o delegado da OAB? Deixa eu explicar 2 pontos para você. A juíza leiga, antes dela ser juíza, ela é advogada. Ela precisa passar no exame da ordem, ser advogada, para poder exercer a função de juíza leiga. Ali ela está, no caso, se representando pelo Estado, como uma juíza. Mas antes disso ela é advogada. Segundo, a ordem, quando a gente pede a presença do delegado, é para ele ver as prerrogativas, ver se está todo o ato sendo realmente cumprido. Então, o mínimo que ela poderia fazer ali é respeitar a ordem, a OAB, e esperar o delegado chegar. Porque o delegado mesmo ia chegar para mim, doutora, realmente, a senhora espera um próximo momento, a senhora se manifesta. Não, ou então até mesmo a ela falar, não, esse ato aqui está incorreto. Não é assim que trabalhamos, não é assim que deve ser feito. Mas não houve isso. Ali houve abuso de autoridade. A doutora Valéria também tinha uma outra audiência nesse mesmo dia, e diante da celeuma que se deu, uma outra representante da OAB, a doutora Roberta, da OAB Mulher de Caxias, que foi representá-la nessa audiência. Então, haveria sim a possibilidade da juíza leiga esperar o delegado para prosseguir com as outras audiências, porque uma das próximas da pauta seria da própria doutora Valéria, o que não ocorreu. Mas, gente, olha só, tudo é assim, quem é do direito sabe disso, tudo são atos. E os atos têm que ser respeitados. Ali o que eu estava exigindo, quando eu fiquei plantada ali exigindo isso, são atos do direito. Eu não pedi nada normal, parece que eu pedi uma coisa normal na cabeça dela, uma coisa normal, mas não é. Doutora, é procedimento. Desculpa, mas assim, tecnicamente, eu não entendo tecnicamente do que estava acontecendo, mas a senhora podia explicar para a gente qual foi o motivo da discussão inicial? O que seria esse ato, essa contestação que estava acontecendo? Então, a contestação seria... Não teve acordo. Nós recusamos o acordo do réu. Então, eu teria, no caso, que ver a peça de contestação. Eu queria... Defesa. Isso. Contestação é defesa. Defesa, isso. Desculpa. Não. Mas a gente realmente tem que falar, tem que explicar, miuçar. Então, realmente ver a peça de defesa da outra empresa. E para poder fazer o quê? O advogado tem que ler a peça para poder impugnar os pontos que ele acha controverso. E isso ficar consignado em ata. Porque se eu não fizer isso, aí eu não fiz o meu trabalho. Eu não fiz um bom direito. Então, eu falo tanto para o policial militar como para a juíza liga, que é advogada como eu, que ela não está, no caso, deixando eu exercer meu trabalho, como que fica? Eu vou fazer como? Que momento? Não, o documento foi entregue. Ela pediu logo no início da audiência, mas foi entregue, a carteira foi entregue a ela. E outro detalhe também importante, a minha carteira eu entreguei em mãos. Tem até uma filmagem, a minha carteira foi lançada à mesa. Todo o ato, ele foi violado. Como o doutor Wagner comentou, a minha dignidade como pessoa, não só como advogada, antes de eu ser advogada, eu sou uma pessoa, um ser humano. Eu tenho que ser respeitada. Eu vejo que todos vocês aqui estão aqui presentes hoje estão me respeitando como pessoa, como ser humano. Por que a colega não fez isso ontem? E eu até, desculpa a doutora, porque por que eu não quero colocar muito a questão do racismo? Porque tudo a gente leva para o racismo, vou falar mimimi.
victismo. Ah, ela está dando uma de vítima. Não é isso. Não quero isso. Não sou vítima. Vou sempre, sim, lutar pelo que eu acho que é certo, que é correto. E pela minha profissão, eu preciso trabalhar. Novamente, eu sou mulher e preciso trabalhar. Não tem ninguém que me sustenta. Mais alguma pergunta? Não entendi essa parte que ela falou da identificação. Tem que entregar no início, é isso? E aí a senhora não tinha a identificação na hora, saiu para pegar, é isso? Não? Não saí para pegar. A identificação estava dentro da bolsa, mas eu passei meu número da ordem para ela. O número da ordem já é suficiente. Ela já consegue me identificar. Mas eu volto a dizer, independentemente de qualquer outra coisa, mesmo que ela não tivesse identificação, mesmo que a juíza entendesse que ela estava praticando um ato equivocado, processual, nada disso justifica, e é isso que é muito importante deixar claro aqui, que nada justifica o ato praticado. Você algemar um advogado dentro de uma sala de audiência. Não existe nada que justifique isso. Luciano, deixa só... A juíza, em algum... Desculpa, não, pode fazer a pergunta. A juíza, em algum momento, pediu que os PMs algemassem a senhora? Olha, eu não sei te informar, essa informação não cabe a mim. Teria que perguntar à própria Polícia Militar e à própria juíza. Aí eu não sei te informar. E por nenhum momento eu fui violenta, nenhum momento eu fui truculenta, eu fui resistente, sim, e não me retirar da sala. Tá? E, na verdade, a resistência dela, ela estava apenas exercendo um direito. Posso até fazer uma complementação? Eu sou o secretário-geral da Ordem, Marcos Diniz. O que está sendo posto aqui é que houve uma arbitrariedade tremenda em relação ao exercício profissional de uma advogada. E a Ordem vem se preocupando muito com isso, porque isso pode revelar, e certamente é um reflexo, do grau de intolerância e de arbitrariedade que nós estamos vivendo na sociedade e no Poder Judiciário em especial. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. A juíza leiga de tudo, inclusive da lei, ela se sentiu com autoridade para tirar um profissional da sala e chamar a polícia militar. E nós imagina, ali naquele recinto, um recinto cheio de pessoas que têm uma consciência crítica, isso é feito, a gente imagina como isso não acontece pelo Estado afora, em qualquer lugar. Esse tipo de solução violenta e de força é o que se está pondo e que preocupa a Ordem. As soluções estão sendo encaminhadas para serem sempre de força. E isso nós não toleramos, seja no judiciário, seja na sociedade geral. Mas nesse episódio aqui, a Ordem vai atuar como já está atuando, com toda força e rigor. Iremos mesmo até o final das consequências para que sirva de um exemplo. Não façam isso. Não façam isso com um advogado. Alguma outra pergunta? Quais são as punições que a juíza leiga pode receber? A Ordem apresenta uma representação junto ao Tribunal de Justiça, pedindo que, logo de imediato, seja suspensa a função judicante dela e que ela não seja mais juíza leiga, porque entendemos que essa postura impede o exercício dessa função, na opinião da Ordem dos Advogados. E aí vamos tomar todas as medidas, porque a advogada ela também é. Então ela tem responsabilidade perante a própria Ordem dos Advogados. Alguma outra pergunta? A senhora pode falar qual o objeto da ação em questão lá? Era uma obrigação de fazer, cobrança indevida. Era o cliente contra a empresa Claro. Isso. Questão simples, nada complexo. Não havendo mais perguntas, então a gente caminha para o encerramento aqui. Agradeço. Já foi falado já do desagravo. E então encerramos aqui, confirmando que na próxima segunda-feira, às 15h, teremos o desagravo em frente ao Fórum de Caxias. Tem pergunta? Então vou encerrar. Obrigado a todos vocês.